Turma, prestem atenção. Quando a gente fala em autista leves ou de alto funcionamento, moderado ou grave, ou quando a gente usa a expressão leve, moderado e grave para qualificar a intensidade da gravidade do transtorno, a intensidade do transtorno. Quando a gente fala leve dentro de um quadro psiquiátrico ou do neurodesenvolvimento, de um transtorno do neurodesenvolvimento, a gente não está falando que não precisa de apoio de tratamento. Às vezes a gente confunde a expressão leve porque ela tende a engatilhar na nossa mente um conceito de que leve é bom, que leve não precisa de tratamento, que então tá bom, é leve. Só porque a gente precisa entender que nós estamos falando de um autismo leve. O autismo por si só é um quadro grave, ou seja, grave porque é um transtorno, porque é uma alteração neurobiológica, porque existe sofrimentos, prejuízos consideráveis a ponto dele ser diagnosticado autista. E aí depois, dentro de um quadro autista, nós intensificamos se é leve, moderado ou grave, ou dentro da terminologia atual, se é nível 1, 2 ou 3 de funcionamento. Mas Aline, como que eu vou saber que um autista é nível 1? Por que eu vou chamar ele de nível 1 e por que eu vou chamar de nível 2? O povo fala, não, é leve ou nível 1, porque demanda de pouco apoio, suporte. Ok, vamos esclarecer isso. Normalmente, para que a gente compreenda e considere o autismo nível 1 de funcionamento, esse autista, eles vão ser aqueles que vão ser diagnosticados normalmente na vida, tardiamente, ou na adolescência ou na vida adulta, porque tende a ter um desenvolvimento neuropsicomotor, um neurodesenvolvimento adequado, sem muitas alterações ou sem muitas mudanças, digamos assim, que vá permitir com muita clareza. Vai ser uma sutil, alteração, ou vai desenvolver muito próximo do normal o quadro de linguagem ou de outras características que vão passar por despercebido pelas pessoas à volta dele. Então, normalmente, eles não apresentam um desenvolvimento da fala, da linguagem atrasada. Tipo, eles não demoram a falar, não fica até 4, 5 anos para começar a falar. E o desenvolvimento, depois que eles começam a falar, normalmente, não é com transtorno ou algum prejuízo de linguagem fonológico ou fonético, na articulação, na pronúncia, né? Então a linguagem ela não se desenvolve também com prejuízos depois de começando a oralizar, a expressão oral, verbal. Outra coisa é que normalmente o autista leve ou nível 1 de funcionamento, ele vai desenvolver um quadro de cognitivo ou intelectual também dentro da média para superior. Normalmente ele não vai ter algum transtorno do desenvolvimento da inteligência, ele não vai ter um quadro de deficiência intelectual. Então ele vai desenvolver com quais dificuldades? Aquelas dificuldades mais de comportamento, que vai ser aquela criança mais irritada, frustrada, aquela criança que às vezes está brincando com todo mundo, rindo, e daqui a pouco ela já não quer brincar mais, está sozinha pro canto dela. Uma criança que manipula todas as tecnologias com uma destreza muito grande, que é muito inteligente, mas que normalmente, diante de frustração, tende a ter um comportamento intenso, disruptivo, irritadiço, agressivo consigo mesmo ou com as outras pessoas, ou que tende a quebrar alguma coisa assim de um rompante que não é comum dele, né? Vai ter dificuldades na seletividade alimentar, normalmente vai desenvolver com um quadro de muitas hiper ou hipossensibilidade, tipo aquela pessoa que machuca e não sente muita dor, ou aquela que sente muita agonia com textura de um creme, de um protetor solar, da bucha roçando no corpo, ou de algumas texturas, como a minha blusa aqui, ela tem relevo, já não suportaria texturas de relevo,
ou de pisar no chão, na grama, ou de pisar na areia, né? Então, assim, vai trazendo uma ou outra característica bem acentuada com a questão da sensibilidade. Também pode perceber que podem ser outros transtornos que podem acontecer de passarem por despercebido, é aquela pessoa meio desastrada, onde que tem uma hipotonia muscular, onde tem aquela flacidez, aquele músculo meio molinho, aquela, sabe? A pessoa vai pegar as coisas, deixa cair, derruba muito, tropeça muito, então a pessoa diz, ai, fulano é tão desastrado, ele passa, ele derruba tudo, ele quebra tudo, nossa, mas eu nunca vi tanto que ele é desastrado, né? Então vai ser aquela criança que vai ser tímida, mas conversa, desastrada, mas anda e faz as coisas, na dele, mas tá tudo bem, brinca uma hora junto, outra hora não, tem um desenvolvimento cognitivo intelectual assim notável. Normalmente é aquela criança que sai bem em tudo, que está na frente sempre em tudo. Outra alteração de comportamento que eles podem apresentar é uma rigidez de comportamento. Sabe, crianças muito obedientes, muito metódicas, ou crianças que questionam muito, porque o autista, às vezes, por ele não compreender as coisas, ele quer saber o porquê de tudo. E muitas vezes isso também é interpretado como um quadro de opositor, uma pessoa que é opositora, que reclama de tudo, que pergunta tudo, e se ele não acha lógica ou se ele não está satisfeito com a explicação, muitas vezes ele não adere, ele não faz. Mas, então ele vai ser considerado uma criança TOD, que é opositora apenas. Então percebe que o autismo leve, ele é esse. E o nível 2, Aline, quem é o nível 2? O nível 2 é aquela criança que normalmente ela já vai apresentar quadros mais característicos de prejuízo. E eles vão normalmente serem detectados ali por volta ainda da primeira infância. Então, assim, com 4 anos, quando ele entrar na escola, com 3, 2 aninhos, porque eles vão ter comportamentos, tendem a ter comportamentos um pouco mais com alguns estereótipos, vão ser pessoas um pouco mais irritadas. A fala, ela vai tender a se desenvolver com maior gravidade e prejuízo, tanto na questão de atraso, demorar a falar, quanto na questão do curso da fala seguir-se com algum transtorno ou alteração de linguagem. E outro quesito muito importante é o desenvolvimento da inteligência. Também vai acontecer com um transtorno no desenvolvimento. Normalmente o nível 2 ou moderado, ele é aquele que apresenta uma deficiência intelectual limítrofe ou leve, que também não é nada leve e limítrofe para um quadro de deficiência intelectual. É deficiência intelectual. Só que a pessoa tem menos prejuízo, mas ela vai ter dificuldade na aprendizagem da escola, na aprendizagem da leitura, na aquisição desses conceitos. Ela vai ter uma memória operacional, uma memória recente muito ruim, muito prejudicada, vai ser muito esquecida, não vai conseguir aprender até as próprias coisas, aqueles aprendizados incidentais, que é aquele aprendizado que a gente tem de estar no ambiente, copiando as pessoas e vendo as coisas acontecerem e aprender, também demoram a pegar esse aprendizado, mas elas conversam, elas aprendem a tomar banho sozinha, comer, é mais lenta para tudo, mas tudo bem, ele é assim desde criança, nossa, ele é muito sonso, muito lerdo, muito atrasado. Então, assim, normalmente essa criança que vai andar, vai para a escola, vai falar, vai brincar, mas vai ter um comportamento muito lento, demorar muito para aprender, demorar muito para fazer as coisas, que vai, ter algumas dificuldades na escola, que vai ser um pouco mais atrasado em relação à turma, na aquisição do conhecimento. Então, esse vai ser o nível 2, e vai demandar de um suporte muito maior. O nível 1, ele vai conseguir se deslocar, ele vai conseguir ter amigos, ele vai conseguir ter autonomia em AVDs, atividades do dia a dia de cozinhar, de arrumar o quarto, de tomar banho, de cozinhar para si mesmo. Vai ter dificuldades em relação a processos, as sequências das coisas, saber a ordem, a priorização, a tomada de decisão. Mas o nível 2, ou com maior demanda, ele também vai aprender isso, mas com maior limitação. Ele sempre vai fazer precisando de alguém estar auxiliando, ajudando, dando norte. Então, para deslocar sozinho é perigoso ele se perder, ele não saber onde que ele tá, ele não dá conta, ele precisa ser bem treinado para conseguir uma autonomia dessa.
Então vai ter essas diferenças. Então, um quadro de autismo que tem um quadro de inteligência limítrofe, provavelmente ele já é moderado, ele não é considerado leve. E o quadro grave, que é aquele que realmente que já tem todas as características, que é aquele autista que todo mundo consegue perceber, que não conversa, mais isolado, que ele tem muita estereotipia, que ele tem agressividade alta e heteroagressividade, às vezes ele comorda com síndromes orgânicas, algum quadro ou outro de um transtorno maior. Então o comprometimento dele já é bem mais tem uma característica bem mais acentuadas, a gente consegue observar e ver mais fácil, e ele vai precisar de muito suporte nas avidez, para tomar banho, para se alimentar, vai demorar e aprender um ritmo muito mais lento. Lembrando que um nível, quando diagnosticado, a gente associa a esses níveis de suporte ao autista, mas isso não significa que para sempre ele vai ser leve ou para sempre ele vai ser moderado. A gente sabe que esse nível de suporte, mediante intervenções, mediante reabilitação e estimulação, o tanto que ele recebe, o quanto o momento, o cuidado, o ambiente e outras características vai ajudar com que essa pessoa fique mais leve, que ela se desenvolva, que ela vá para o nível 1, ou até mesmo o nível 1 que fique tão prejudicado, tão ruim, que possa em algum momento ser considerado nível 2, porque ele está sem independência, ele está tão retraído, ele está com tantos prejuízos, mas ele tem um potencial, mas ele regrediu tanto por falta de intervenção, que ele está moderado. Ou seja, dentro do quadro do autismo, o nível ou intensidade do comprometimento, ele é algo que diz que ele transita, dependendo de vários fatores. Então aqui, espero que ficou claro essa questão. Qualquer dúvida, deixa a sua perguntinha aqui nos comentários. Marque esse vídeo se você achou que ele te contribuiu, se ele foi claro, se ele te ajudou, se você precisa mandar para alguém para esclarecer. Então, fica à vontade, tá? A casa é sua. Então, até mais. Um beijo para vocês e tchau, tchau.